Isso. Então, a nossa, a nossa live é um oferecimento da União Beneficente Allan Kardec e a gente estuda o Livro dos Espíritos, né? Nós já estamos na live 72, 72ª, né? Do Mundo dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita. Então, estamos na pergunta 304. A União Beneficente ela fica na rua Iviema, aqui em Dourados, 5.565. O bairro é Jardim Monte Líbano. E lá se realiza vários trabalhos na assistência social. Casa maravilhosa para frequentar. Nós vamos então fazer uma prece, pedindo a Deus, a Jesus, que abra nossas mentes, nosso coração, para que a gente aprenda e possa, quem sabe, até passar para alguns, né, o nosso pequeno conhecimento. Então, nós fechamos os olhos físicos, não por gesto ou qualquer coisa nesse sentido, mas porque a prece é uma coisa tão sagrada, né? É uma conversa que a gente tem com Deus, com Jesus, e é um momento muito especial. Então, a gente pede aos bons espíritos, inclusive aqueles que ditou o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, que possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para a gente aprender um pouco mais, que a gente mais aprende do que a gente ensina. Então, e o Livro dos Espíritos é um livro maravilhoso. Que Deus e Jesus nos abençoe e que a gente possa ter uma reunião muito boa na noite de hoje. Muita paz e Jesus nos abençoe. O João chegou? Boa noite, João João. Amolim, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Edilon com a palavra. Obrigado, vamos lá então. Vamos nessa. Então hoje nós vamos fazer a questão número 304, que é um novo título, Recordação da Existência Corpórea. Na semana passada nós fomos até a 303 sobre as relações simpáticas dos espíritos, falamos até das metades eternas ou das almas gêmeas, né, como queira. E a última pergunta, como de costume, nós vamos só fazer uma breve leitura dela e breve comentário, aliás, uma leitura dela e breve comentário para a gente recordar onde nós paramos. Então a 303 foi assim: espíritos que hoje não são simpáticos podem se tornar assim mais tarde? Todos se tornarão simpáticos até... Eu esqueci de mexer aqui com os nossos slides. Aqui, agora sim. Os espíritos que não são simpáticos entre si podem sê-los mais tarde? Essa é a 303. Sim, todos serão. Os espíritos que estão hoje na esfera inferior, ao se aperfeiçoar, chegará à esfera na qual o outro se encontra. Seu reencontro se dará mais prontamente, seu espírito mais elevado, suportando mal as provas a quais se submetera, tiver permanecido na mesma encontro, no mesmo estado, aliás. Então aqui fala sobre essa questão da simpatia e da proximidade que tem, né? Que através da simpatia, as afinidades e os espíritos estão próximos um do outro. Então, está dizendo que mesmo aqueles que estão num grau mais elevado, né, e outro em diferença de sintonias, um dia vão se aproximar um do outro, né, que todos serão. E a urgência, né, nessa aproximação é dada de acordo com a evolução do espírito.
Eles querem evoluir mais rápido, que é o que a gente sempre estuda, né? Tem alguns que vão mais rápido, outros menos. A vontade nossa é que impulsiona para esse caminho. E depois tem a 303A, que dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo, certamente se um deles for indolente, né? Aquela questão da preguiça. Né? Então aqui, né, João, aqui dá a entender que essa simpatia, não é só a questão de afetuosidade, que também é, né? Mas a questão da sintonia que tem um com o outro, né? Essa simpatia. Peraí, esse aí é na vida espiritual, né? Na vida espiritual. Dois espíritos simpáticos podem deixar de ser? Isso. Ou seja, eles podem brigar lá no mundo espiritual? Eu acho até que não seria brigar, é se distanciar, né? Um evolui e o outro fica por preguiça, permanece desindolente, né? Permanece numa escala inferior. Aí o outro avança e o outro permanece, né? Por conta da sua vontade mesmo. E daí eles não têm essa proximidade. É fácil, né? Nós tivemos assim aquela questão das colônias espirituais, por exemplo. Tem espíritos que moram numa colônia e o outro mora em outra colônia, né? E são espíritos que querem estar juntos, mas não podem, porque estão em grau de sintonia diferentes, né? Então aqui ele precisa avançar para poder se aproximar. Aí vem o comentário de Allan Kardec, que diz assim: a teoria das metades eternas é uma alegoria que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada na linguagem comum e que não deve ser interpretada ao pé da letra. Os espíritos que se servem dela seguramente não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e expressaram os seus pensamentos segundo a linguagem utilizada durante a sua vida corporal. É necessário, portanto, rejeitar a ideia de que dois espíritos criados um para o outro deverão fatalmente reunir-se na eternidade, após terem sido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Então veja bem que aqui, né, Kardec traz o esclarecimento do que nós vimos nas questões anteriores, reforçando a ideia que eles vão se reunir, né, mas esse tempo que vai se dar para que a reunião seja permanente, ela varia de acordo com a evolução do espírito, como é que ele evolui. Quer que eu faça mais algum comentário, Orlando ou João? Ou vamos para a questão do dia? Não, acho que tá bom, a menos que o João queira, né? Acho que tá bem. Essa questão aí da simpatia ou da antipatia já ficou bem claro aí que depende muito da semelhança dos espíritos, da identidade dos espíritos, pelas suas compreensões, aquilo que eles já compreendem, que eles já entendem, aquilo que eles já escolheram de prática moral. Então, quando eles estão muito parecidos, eles se identificam muito e se tornam muito simpáticos. Se um ficar para trás, a simpatia pode deixar de existir, pode enfraquecer. Muito bem, vamos então para o tema desta noite, que é a lembrança da existência corporal, questão 304. Quem começa ela? João ou Orlando? Pode ser o João mesmo. Então, dessa vez eu vou fazer dessa tela mais clara, né? 304. O espírito se lembra de sua existência corporal? Sim. Ao reencarnar, várias vezes recorda-se do que foi e lhe asseguro que, por vezes, sorri de piedade de si mesmo. Comentário de Allan Kardec. Como o homem que atingiu a idade da razão
ri-se das loucuras de sua juventude, ou das puerilidades da infância. Nossa. Então, a resposta aí que o homem lembra da sua existência corporal ao reencarnar, recorda do que foi e sorri de si mesmo. Pois é, acho que, será que isso é uma regra? Não, né? Ao reencarnar não lembra da sua existência corporal anterior. É isso? Está perguntando? Tá Fala a existência corporal. Aí, sempre nós estamos vendo a questão do espírito no plano espiritual, né? Desencarnado. Ele desencarna, ele lembra da existência corporal? Ele está lá na erraticidade. Ele se recorda da sua existência que teve aqui na Terra? Aí ele diz que sim. Né? Quando ele desencarna, inclusive a memória está assim bem na superfície, né? Ele lembra da última, né? Claro, da encarnação que ele teve aqui. Ele desencarnou, ele até apresenta com aquela forma que ele tinha quando encarnado, né? E as recordações de outras vidas, pelos que nós vemos em outros livros até, isso aí vai acontecendo com o tempo, né? Com o tempo ele vai recordando de outras vidas. Mas a vida anterior ele lembra, né? É que até confunde às vezes, né? Acha que está encarnado ainda, que não desencarnou. Então, Eu acho que, inclusive, principalmente aquelas coisas que vai ajudar ele a melhorar, né? Porque a gente diz que tem aquele período de remorso, de vergonha, né? Das nossas esquinharias. Por isso que diz, né? Sorrir da piedade de si mesmo. Inclusive, uma outra tradução, ele diz assim, frequentemente ele ri com pena de si mesmo, né? Muda a palavrinha aqui, mas o sentido é o mesmo. E tem tanta coisa infantil que a gente faz, né? Que se a gente não tem coragem nem de falar, né? Tem vergonha. Quando a gente é jovem, é adolescente, vixe, nossa, credo. Então essas coisas a gente já lembra que é para poder a gente ver esse livro mesmo que a gente está estudando aí no sábado de manhã, ele reporta, né? Sim. Algumas coisas que os espíritos viveram. Ele recorda da última existência, inclusive é uma situação assim, bastante necessária para que ele perceba, né, o que ele fez de errado, o que ele fez de certo, né, para poder reavaliar e se preparar para uma nova existência, reparando aquilo que ele deixou de fazer ou que fez mal feito. Então, é como um indivíduo que chega à maturidade e ri das tolices da sua mocidade ou das bobagens da sua infância. Diz aqui numa outra tradução. Estou com outro livro aqui que traz umas palavrinhas só diferente, mas é o mesmo sentido. Muito bem, vamos para frente. 305. Opa, passei demais. 305. Orlando. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de uma maneira completa e repentina após a morte? Não. É o que nós estávamos falando aí agora. Mas gradativamente, como algo que sai da neblina e à medida que fixa nela a sua atenção. Espírita que o camarada era presidente do centro, sabe? E até os livros, ele chegou a escrever, acho que uns 2 ou 3 livros, mas tudo falso. Os espíritos não passou nem por perto, né, para psicografar o livro. Então, essas coisas realmente acontecem, tem muitas. E outras coisas também mais banais ainda. A gente é muito... custa a gente amadurecer. Hoje, por exemplo, eu já não faço coisa que eu fazia 20 anos atrás, 30. É muito diferente, né? Já penso 2 vezes, eu acho que o João, você, todos nós somos assim, né? Então, quando a gente desencarna, né, pelo que a gente faz, muitos de nós falam assim, poxa, mas eu fiz tanto,
por que eu estou assim? Aí vai tendo aqueles flash, né? Mostrando, falou, o que aconteceu com o André Luiz, né? E tantos outros. Para não acontecer isso, eu acho que é só o Chico mesmo, né? Que teve uma vida de Jesus Cristo. Se alguém quiser comentar mais. A pergunta, né, é se a lembrança ela é completa e imediata, né? Repentina, imediata, se recorda de forma completa. Se a gente for pensar bem, mesmo enquanto encarnado, muita coisa dessa existência a gente não consegue lembrar, né? Assim, com detalhes, né? E na vida espiritual ele pode lembrar de toda a vida, só que gradativamente, aos poucos ele vai se lembrando, né? Aí ele fala que é como se a neblina, né? Ela vai se desfazendo, né? E aí ele vai fortalecendo essa lembrança das questões. Mas é aos poucos. A gente sempre lembra que quando desencarna, né, fica meio confuso, né? Tantas coisas. Esse momento de confusão, ela demora mais ou menos tempo de acordo com o espírito. Então essa lembrança vem aos poucos. Eu imagino assim que tem situação que o espírito não chega nem a lembrar tudo, né? Alguma coisa, mas ele não chega nem a lembrar tudo e reencarna de novo. Eu tenho essa impressão. Acho que mais para frente nós vamos chegar nessa questão. Porque tem aqueles que cometeram suicídio, que estão cegos assim, sabe? Que a gente pensa que a cegueira é só física, né? Mas tem a cegueira espiritual também. O espírito é endurecido, não tem como ele chegar num acordo, né? E aí, então, há uma reencarnação compulsória. Ele reencarna, né? Alguma coisa lembra, mas uma grande maioria tem espírito que não a lembra, não. Acho que já reencarna logo. Às vezes encarna com um problema de cegueira, alguma coisa desse tipo, assim, uma cadeira de roda, que é para poder... Nessa questão, às vezes, não a lembrar. A lembrar depois de uma terceira, quarta reencarnação, quando ele já melhorou bem, né? Eu acho, no meu modo de ver, pode ser que eu esteja errado também. O que você está dizendo, você até falou bem, né, anterior, na questão, por exemplo, na presente existência, né? Que você disse assim, tem coisas que a gente não gosta nem de lembrar. As besteiras que eu fiz nessa existência eu não quero nem me lembrar, né? Imagine no plano espiritual, né? Mesma situação, né? Tem coisa que incomoda, né? Lembrar, é doloroso, né? A gente fica meio constrangido, né? Decepcionado com a gente mesmo pelas coisas que a gente fez. Então isso é uma forma até de ser poupado. A gente ainda não está preparado para algumas lembranças, né? No plano espiritual. Isso? Para frente? Para frente, que atrás vem gente. A 306. Essa tem a perguntas A e B também. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Lembra-se das coisas, de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que em muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará se recordar-se. Você quer o ver espírito não lembra de tudo. Ou vamos... Acho que dá para comentar um pouquinho aí, né? Tá. Está dizendo que ele não vai lembrar de tudo de uma vez, então vai ter coisa que ele nem vai
que nem ficou, digamos, como nada relevante e que ele nem vai querer lembrar mesmo. Então, para que ele vai se esforçar em lembrar, né? A lembrança vai ser de acordo com as consequências que as coisas tiveram. Eu diria também que vai ser de acordo com o afeto que aquilo carregou. Por exemplo, um espírito que tem muita saudade da vida corporal, porque na vida corporal ele tinha prazeres, ele tinha satisfações instintivas, né, satisfações das sensações do corpo. E aí ele fica com saudade daquilo, né? Ele lembra muito que era bom, que ele gostava, mesmo que depois tivesse consequências sofridas, né? Como as ressacas, os momentos meio depressivos. Mas são experiências que têm uma carga afetiva. E o espírito depois ele continua com a lembrança muito firme disso e sente até saudade. Vamos ver a B? A B. A e B. Mas se eu quisesse, poderia lembrar-se delas? Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Letra B. Entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certo que o que vê e compreende muito melhor, certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade de sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Bom, então, o espírito pode se lembrar de tudo que ele viveu, inclusive do que ele pensou, em pormenores, em minúcias, né? Se quiser, mas não vai fazer porque não vai perder tempo com tanta coisa inútil que a gente pensa, que a gente vive numa encarnação. Então não vai querer saber dessas coisas inúteis, né? E ele entrevê o objetivo, como espírito, ele vê o objetivo da vida terrestre como um meio para se chegar a uma vida bem melhor no futuro. Compreende melhor isso quando está na erraticidade, na vida espiritual, do que quando está no corpo, em vida do corpo. E aí ele vai se sentir mais estimulado a buscar alguns valores, concretização, desenvolvimento de alguns valores que vão ajudar nessa caminhada, que são, no momento, aquilo que ele mais está precisando. Ok. É importante a gente saber, né? A gente saber que compreende melhor, né, as questões da vida futura. Como é que ao espírito se lhes desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se apresenta à vista? Essa pergunta é interessante. De que forma? Será que é um filme que passa na mente dele? De uma e outras formas. São-lhe como que apresentes todos os atos de que tem interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente, ou esquecido de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa é a razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a Terra
E verifica que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. E que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorreram para a sua melhoria. Isso é interessante. Também acho que às vezes por conta de uma questão dessa, numa reunião mediúnica, a pessoa coloca em dúvida, né? Fala, como que ele não sabe o nome da irmã dele, do pai dele? Como é que pode? Como é que pode? Não, isso aí não deve ser verdadeiro, essa comunicação, não. Tá vendo? Mas ele vai lembrar realmente daquilo que é importante. Vai do ponto de vista espiritual, né? Que a importância que a gente dá às coisas enquanto encarnado, ela é bem diferente das coisas que a gente dá importância quando no mundo espiritual. Que nos importa. Né? Verdade. Então é isso. Eu achei interessante essa questão, porque às vezes isso pode ser motivo de questionamento, né? Da identidade do espírito. Isso é importante no nosso trabalho mediúnico. Até no trabalho mediúnico lembrar dessa questão. Que isso auxilia na 307. Que as pessoas comecem a mudar um pouco, né? Esse olhar de desconfiança que muitas vezes alguns de nós têm com relação às comunicações mediúnicas. É isso? É isso. João, quer comentar alguma coisa, João? Para frente, ou você quer comentar alguma coisa? Acho que tá tranquilo aí, né? Então vamos para a próxima. 308. Essa é do O Espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conformemente à influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Bom, tá dizendo que é fácil de lembrar de praticamente tudo, né? Ele tem a possibilidade aí. E está perguntando se isso acontece ao espírito que acaba de ter, né, uma finalização de existência, né? O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter. Então, logo depois no final de uma, ele já pode lembrar de tudo. Mas aquilo que não foi significativo, ele não parece que como que ele não tem interesse em lembrar, né? E como já disse na questão anterior, ele pode lembrar com detalhe de tudo. Mas ele não tem interesse, não vai lembrar, não vai buscar lá nos arquivos da memória aquelas existências que foram de pouca relevância, de pouca importância, porque ele era ainda um espírito muito infantil, e não vou dizer que ele não fizesse, que eu esteja entendendo que ele não fizesse nada de grave até, né? Mas não tinha a consciência, não tinha a visão, a compreensão de muita coisa que estava fazendo.
era a infância espiritual. Eu acho que o cerne da questão aí é a questão de poder lembrar ou de não poder lembrar das existências anteriores. E como eu já disse nas perguntas anteriores, pode lembrar sim de tudo. E quando ele acaba de morrer, ele já tem essa visão. O passado se desdobra à sua frente, à sua vista. A gente percebe aqui então que as possibilidades são muitas, né? Muitas possibilidades. Então não há uma regra fechada para as questões dessas lembranças. A gente... Alguns lembram algumas coisas, outros lembram outras. Imagina, ou aqueles espíritos que ainda estão, que desencarnados ainda tem um apego muito forte para determinada circunstância aqui na Terra, ele vai se lembrar daquilo que ele era apegado, que ele tinha, né? Aquilo que ele vai ser muito forte na memória dele. Outros nem lembro, que ele está num outro nível, né, muito mais elevado, aqueles detalhes que às vezes a gente até gostaria de ouvir dele, nós não vamos ouvir porque ele já está numa outra dimensão, numa outra sintonia, né? Às vezes um espírito que nos é caro, né, nas primeiras comunicações, ele apresenta de um jeito, depois de alguns anos ele se apresenta de outro, porque ele já avançou lá no plano espiritual. Estou falando isso, Orlando, na questão, por exemplo, da Dona Badia, né? As primeiras comunicações dela eram de um jeito, né? Hoje já é bem diferente, né? Mudou bastante. Verdade. Se você for olhar as comunicações lá no comecinho, ela tinha um apego com a gente, chorava, né? Ficava, né, sensibilizada dos filhos e tal, né? Das situações que nós estávamos vivenciando aqui. Parecia que ela tinha aquela preocupação ainda de quando encarnada. E ela melhorou logo, né? E hoje você vê a comunicação dela bem mais leve, assim, né? Porque era uma pessoa boa. Então, acho que isso varia com o tempo, porque o espírito avança lá no plano espiritual, adquire novos conhecimentos, e as importâncias que ele tinha vão mudando também, né? A forma de se importar. Não é que não se importa, mas se importa de forma diferente, que tem uma visão mais ampliada do futuro. Então, quando ela vê um de nós aqui passando por dificuldades e tudo, ela sabe que aquilo ali é necessário, né? Ela fala, ó, em frente é coisa aí que tá indo bem, né? Você precisa passar por isso mesmo. Isso faz parte do seu aprendizado. Aqui a gente acolhe, aconselha, né, consola, mas a prova que você está passando é necessária para o seu adiantamento, né? Então, é isso. Para frente, 309. Para frente. Opa, estou muito rápido aqui no dedo. 309. Aí. É sua, Orlando. Como considera o espírito o corpo de quem vem de separar-se? Eu não entendi essa pergunta. Como o espírito considera o corpo que acabaram de largar, que acabaram de... Corpo que morreu. Se separar dele. Como é que ele vê esse corpo? Como uma veste imprestável. O embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Aí tem a A, né? Que sensação lhe causa o espetáculo? Quer comentar primeiro? Hein? Como considera o espírito o corpo que vem de separar-se? Como uma veste imprestável que embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Aqueles que já melhoraram, né, que já estão numa condição espiritual boa, né, porque tem aqueles outros que se apegam ao corpo, fica muito tempo grudado lá na decomposição, né, dá até um castigo para eles.
Mas essa questão aí é colocada, eu acho, para aqueles espíritos que Já não já tem mais o realmente apego ao corpo, né? igual a Dona Badia, Maria Helena, né? Já compreende, né, Orlando? Já tem um certo conhecimento, né? Então, É. realmente é como um passarinho que você solta ele dentro da gaiola, né? Esse estudo do livro dos Espíritos contribui para que nós tenhamos esse desapego, né? Quando a gente desencarnar, a gente vai falar, olha, lembra quando eu estava estudando lá com o João da Molim, com o Orlando, que nós conversamos, tem que parar com isso, nada de apego. E aqui não tem jeito, a gente se apega mesmo, né? Ixi. Então, é assim, que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Olha, quase sempre se conserva indiferente a isso. Como a uma coisa que em nada o interessa. Aí é o tal negócio, aquele espírito que já entendeu que está numa situação boa, ele não quer nem saber de recordar do corpo lá, né? Mesmo porque ele já tem um certo conhecimento que o corpo já virou pó, já se decompôs, né? Na comparação da roupa aí, como é que a gente sente quando a gente se desfaz de uma roupa que já está velhinha, já não serve mais? A gente fica pegar dela e fala, nossa, minha roupinha, nós vivemos tanta experiência, foi tão bom, né? Ou então a gente fala, não, larga pra lá. Costura aqui, faz a barra ali, né? Emenda aqui. Aí você compra uma novinha, fala, beleza, né? Que diferença. Nem lembra mais da velhinha que te abrigou. É verdade. Se o João quiser comentar alguma coisa, pode comentar, viu, João? A gente está aqui realmente para expulsar. Só está deixando claro como que o espírito vê essa efemeridade, né? Essa importância temporária que o corpo material tem e da sua inutilidade para ele depois que terminou a vitalidade do corpo, né? Terminou a vida do corpo e ele já está livre desse corpo. Então ele gosta disso, né? Se sente livre, se sente feliz por estar livre e nem se importa que essa matéria vai se transformar, né? Vai servir de alimento para outros seres vivos. Para 310? 310. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, donde considere as coisas terrenas. É isso aí. O próprio reconhecimento do que era seu, dos seus objetos e até de partes do seu corpo, ele nem sempre ele vai reconhecer, né? Vai depender aí, como disse, do ponto de vista mais ou menos elevado de onde ele considera as coisas. Eu, na verdade, não entendi muito bem por que ele vai precisar, que ele vai ter certa dificuldade, digamos assim, se ele não tiver um ponto de vista mais elevado. Dificuldade, né? Para reconhecer coisas, né? Mas eu entendo que a memória, ela é mais forte, mais fácil de ser recuperada quando ela é carregada de afeto, né? Teve algum afeto, aquela vivência, aquele fato, aquele objeto. Mas ele está dizendo de um ponto de vista, onde ele se coloca para olhar as coisas. Conforme o ponto de vista que ele se coloca, ele fica mais fácil de ver. Eu não entendi bem esse ponto de vista, né? Parece ser
Não sei se é uma visão diferenciada, uma visão mais profunda, mais penetrante. Ponto de vista mais ou menos elevado do que ele considera as coisas terrenas. Acho que teria a ver com apego mesmo, né? Se eu tenho meu ponto de vista da vida terrestre é de apego, eu vou ter uma visão. Se eu tenho desapego, eu não tenho visão. Até aqui mesmo na Terra, enquanto encarnado, a gente observa mesmo pelos nossos comportamentos, né? Digamos, em relação à questão da morte mesmo, né? De um ente querido. Alguns guardam objetos dele, né? Aquela lembrança, fica lembrando, vai no cemitério, faz, né? E outros não, desapegam e falam, não, ele está aqui presente aqui no meu coração, né? Então, é um ponto de vista. Então eu vou ter um apego àquele corpo maior ou menor, dependendo da forma como eu encaro essas coisas transitórias aqui da Terra. Como é que eu vejo elas? Como é que eu valorizo elas? Eu penso que é isso. É isso mesmo. É desse jeitinho. E eu penso assim, cada um é cada um, né? Aqueles que têm os apegos, né? É importante para ele, né? É interessante que ele ainda mantenha aquilo, né? E outros que não têm também, né? Nada de querer forçar o outro às nossas crenças, né? Isso não funciona muito bem, não, né? Cada um no seu tempo. 311. É isso, né? 311. Orlando. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Olha essa pergunta aí. É sempre grato ao espírito que se lembre dele e os objetos que lhe pertenceram. Traze-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que o atrai é o pensamento destas pessoas e não aqueles objetos. Eu não entendi bem esse finalzinho de Lon. Explica para nós. Vamos pela pergunta. Essa veneração é a seguinte: a pessoa desencarnou. Aí eu pego, olha, fulano de tal gostava tanto desse objeto aqui, né? Então eu guardo ele comigo assim com uma veneração, como se tivesse uma forma de eu estar próximo dele, né? Então eu guardo aquele objeto, aquele espírito que já partiu, com a veneração. Aí a pergunta é: isso aí causa prazer para o espírito que desencarnou? Atrai a sua atenção? Quer dizer, através desse objeto, é uma forma de eu atrair ele para próximo de mim. O espírito vem por causa do objeto que está ali comigo, né, que pertenceu a ele quando vivo, quando encarnado, quando comigo. Aí ele diz aqui que é sempre é sempre grato o espírito, você está sempre grato por lembrar dele, né? Ele está agradecido, está lembrando de mim, né? Ele tinha carinho, ele tem amor. E os objetos que pertenceram traz à memória o mundo que ele deixou, né? Ele olha aquilo ali e fala, realmente, esse livro, essa roupa, né? Ela foi um momento importante da minha vida quando encarnado. Olha esse eterno, foi quando eu me formei, né? Ele guarda com carinho. Ele vai lembrar também, né? Mas, aí vem o mais. O mais acaba deixando aquela outra parte, né? Deixando de ter a importância que a gente tá. Mas o que atrai mesmo é o pensamento dessas pessoas, e não os objetos. O objeto é uma forma de eu me lembrar dele. Mas para o espírito, se eu conseguir lembrar dele com carinho, sem necessidade do objeto, para ele é o mais importante. É que eu lembre dele, né? Que é isso que vai
causar algum tipo de emoção nele. É a lembrança, é o coração, o pensamento, é o sentimento envolvido, não o objeto em si. Né? Tem pessoas que a pessoa desencarna, ela fica guarda às vezes o quarto dele tudo arrumadinho, né? Não desfaz, vai lá e faz a cama dele todo dia, né? Uma forma de manter viva a lembrança dele. É bom isso? De certa forma, Não. o espírito ele se sente agraciado, né, por aquilo ali. Mas para a pessoa talvez não seja tão boa. O encarnado ele precisaria, né, avançar um pouco mais, né, e deixar essas questões. Não sei se é isso, João. Então eu tô certinho, porque eu não guardei nada deles aqui. Do André ainda tem algumas coisinhas aqui, mas eu volto a repetir, tem pessoas que guardam e a gente precisa entender que ela precisa daquilo, né? Ela precisa guardar ainda. Um dia ela vai se desligar, mas enquanto ela não se desligar, é importante para ela manter, né? Aquelas lembranças através daqueles objetos. É isso, senhor João? Os objetos, eles representam, acho que eles ajudam a representar um tipo de ligação que você tem com alguém, né? Essa ligação tem uma natureza. A ligação depende do espírito que está encarnado. Daquele ente querido que está encarnado. Né? De ligação, de querer a pessoa, quase como de reclamação, de saudade, né? De necessidade do outro, né? Mais ou menos isso. Ok. Tá faltando alguns minutos. Dá para fazer mais algumas ainda? Como é que está o nosso tempo? Temos 8 minutos aí pelo meu relógio aqui. Vamos a 312, então, Orlando? Dá para ir mais uma questão, né? é a lembrança dos sofrimentos, o que passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam. Olha, outra pergunta muito interessante. E a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? Frequentemente assim acontece. E essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade, de que pode gozar como espíritos. Quer dizer, essa lembrança do sofrimento vai até um certo ponto, né? Até eles se esclarecerem, se iluminarem. Depois que estiverem iluminados, né, aí não há mais necessidade. Eu penso assim. Mas frequentemente acontece. Aí na questão, né, o sofrimento que passou. A gente talvez possa fazer uma comparação com a gente durante a vida encarnada. A gente lembra de situações que nós passamos no passado, aqui mesmo, enquanto encarnados, que foram assim, dolorosos, que foram difíceis. E agora a gente está melhor, está numa situação bem melhor do que estava naquela época. Como é que vem essa lembrança para nós? Né? Daí aí vem a resposta aí, ó. A gente dá mais valor ao momento presente, né? A felicidade que eu estou vivendo nesse momento, ao conforto, a situação que eu estou vivenciando, né? Eu valorizo mais esse momento, né, que eu estou vivendo. E assim também é no plano espiritual. Ele está lá desencarnado, né? Não tem mais o peso do corpo físico, né? Que nós falamos que é uma prisão. Não tem mais aquela dor, aquele sofrimento. Então, ele passa a valorizar mais a vida espiritual. Fala, nossa, como é bom aqui, né? Como é legal. Não tem nada a ver com aquilo que eu estava passando quando encarnado. Agora, estou numa situação bem melhor. Que beleza, né? E aí vem a gratidão, né? Vem a compreensão melhor da felicidade daquele momento. Seria isso? É isso mesmo. Acho que é para aí mesmo, né? Você passa a valorizar o agora quando você percebe que você pode ser muito... Foi em momentos em que você... sofrimentos, ou
E até porque você olha para trás e você vê que não precisava ter tido tanta aflição, né? Não precisava ter tido tanto desequilíbrio. Né? E aí você pensa, poxa, se eu já entendo isso, vejo que eu sofri, serviu para alguma coisa. Hoje estou bem mais tranquilo. Eu era igual uma criança que fazia o maior pampeiro, um desespero danado, porque não me deram um copo de sorvete. Né? Falava, mas que bobagem, olha como é que eu ficava choramingando por coisa tão sem importância, né? Agora eu vejo isso, né? Porque agora eu estou no mundo espiritual. Então talvez seja mais ou menos isso, né? A gente percebe que quanto nós éramos imaturos, né, no passado. É isso que eu estava pensando, relacionado com a tua palavra aí. É uma sensação de uma certa satisfação por se sentir um pouco mais maduro. Isso, eu venci. Um pouquinho mais. Eu venci. Paramos por aqui? Paramos. Acho que já dá, né? 3 minutos ainda. Por tua conta, Orlando. Para fazer é tua palavra. Eu vou dar para o João encerrar o trabalho para nós, o estudo. Você faz encerramento? Então, conseguimos manter até aqui, né, o nosso estudo. Pergunta 312, qual que é o número da aula do encontro de hoje, Odilon? 72. 72º encontro de estudo online, na pergunta 312, indo para 313 do Livro dos Espíritos. E vamos em frente, né? Vamos na esperança, né, de que a gente possa aumentar aí o nosso público, pelo menos em uns 33%, né? Na semana próxima. É um aumento grande, 33%, né? Precisa vir só mais uma pessoa. Bom, mas a gente tem muita gratidão por conseguir estar fazendo, né? Gratidão aos bons espíritos que nos mantêm o ânimo, que nos mantêm o compromisso, que nos ajudam a fazer tudo isso, né? Gratidão a tudo que Deus provê, porque é de lá que vem para nós, né? A gente costuma falar de cima, mas de cima no sentido, né, do mais elevado, do melhor, da compreensão maior, da visão mais abrangente, mais clara. Agradecemos, sentimos gratidão e a todos aqueles que nos acompanham. É que não somos só nós encarnados que acompanhamos a reunião, esse estudo, mas temos também os irmãos desencarnados. Muita gratidão. E nós, como sempre fazemos, reconhecendo esse amor, essa misericórdia e essa previdência divinos, que nos dá todos os recursos, nos provê todos os recursos que precisamos para seguir em frente, para realizarmos tudo o que quisermos. Nós pedimos, ao mesmo tempo pedimos que continue nos abençoando, que continue tocando o nosso coração, que não nos abandone nos momentos que somos fracos ou que somos ainda insistentes nas compreensões errôneas, nas compreensões que não nos elevam tanto, ou quando compreendemos, mas não mudamos o nosso coração, o nosso sentimento. Continue investindo em nós, nos ajudando, nos amparando, que o nosso final de semana seja repleto de bons sentimentos, de equilíbrio, de harmonia, e seja também produtivo, mesmo no descanso. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus.